Meu nome é José Renato Vessone, sou arquiteto, sou formado pelo Mackenzie, fiz pós-graduação na GV em administração e pós-graduação em hotelaria. Viajei muito pelo mundo olhando o mundo sustentável. Eu estou aqui para passar um pouco para vocês do que eu aprendi e também das coisas que eu também acabei não fazendo ou me perdi por outro caminho. Estamos aqui na Chácara Turma da Mônica, que originalmente era a Chácara Santa Cecília. Esse local, nos primórdios, ele era uma chácara de plantas que chamava Chácara Santa Cecília, que tinha uma personagem na casa que chamava São Manuel. Eu cuidava das plantas da casa e era uma referência no bairro, na região e tudo mais. Com o tempo, ele foi ficando muito grande para ser só uma região de plantas. E a gente começou a conversar com ele sobre isso. Em algum momento ele passou para a gente e viemos para cá poder fazer esse espaço aberto, que é um ícone dentro do pessoal da sustentabilidade na cidade de São Paulo e talvez até em outros lugares. Na escolha de fazer uma arquitetura sustentável, a gente tem que primeiro pensar o que é o propósito do local, o que é a rua, o que é o bairro, o que é o momento histórico, o que o país está passando no momento, socialmente, politicamente. Na verdade, todas as coisas estão interligadas umas com as outras. Não tem jeito de você dissociar o seu negócio pessoal de uma coisa que seja ligada ao momento histórico do país ou da cidade. Nesse momento agora, que a gente está nesse momento de dificuldade, é muito mais importante você entender que as práticas sustentáveis, na verdade, elas estão autorrentáveis se você entender que você pode reciclar e isso ser uma coisa positiva para você. Então, assim, práticas que a gente vai elucidar daqui para frente, práticas sustentáveis como separação do lixo, reutilização de materiais reciclados para fazer oficina com as crianças, são coisas que com o tempo já não são mais uma brincadeira, são uma verdade. Quando você estuda um projeto sustentável, na verdade, ou tenta ser o máximo da sustentabilidade possível, que não existe a sustentabilidade total, porque é quase impossível você não causar algum dano à natureza ocupando um espaço físico. Então, na hora de estudar a estrutura da casa, a gente pensou em madeiras autoclavado e depois fazer sapatas contínuas, porque o terreno era muito instável, porque aqui é um aterro da região de Pinheiros e esse aterro, com o tempo, com os prédios em volta construindo, eles ficam balançando assim, sobe e desce o lençol freático. Você podendo neutralizar isso, fazendo uma coisa que flutua, como a gente fez com essas sapatas corridas mesmo, tendo algumas estacas, e com uma estrutura leve de eucalipto autoclavado e outras soluções que parecem sustentáveis, a gente nunca pode esquecer que o básico da história, apesar de serem coisas de reutilização, de reuso, de coisas certificadas, você não pode esquecer que o principal é manter uma harmonia local. Então você não pode deixar de ter uma beleza, de ter uma harmonia, ter um equilíbrio nas cores, equilíbrio no espaço, no sentimento das pessoas. O que você vende aqui dentro, na verdade, é uma experiência. E essa experiência tem que ser única. Hoje em dia as pessoas não têm mais vontade de ter coisas, o cara tem vontade de ter experiências. Você não quer mais ter só o carro, você quer pegar um carro e passear por uma estrada bacana. É o que se vende hoje em dia. Então a pessoa vindo para um lugar que é com uma arquitetura sustentável, ela vai ter uma experiência que ela vai poder refletir e talvez reutilizar isso nas coisas dela do dia a dia. Assim como a utilização de energia ou através painéis solares, você pode usar energia através da eólica ou reutilização de óleo e outras coisas que você faz a queima disso aí em cima. Então, de qualquer jeito, o mais interessante é, apesar de ser sustentável, não parecer magrinho, fraquinho e sem graça. De todos os modos que você faz uma arquitetura sustentável, você tem que valorizar, no mínimo, a iluminação, uma boa ventilação cruzada, um piso permeável que a água de chuva penetre nele. Você tem que ter práticas no dia a dia sustentáveis que não deixem a coisa começar bonita e em pouco tempo ficar com cara de descorado, velho, que nem se fosse um carro que já está há muito tempo na estrada e está todo macetado. A principal razão disso é uma questão assim, sempre seguir atrás das novidades
das oportunidades, novos materiais que estão sempre sendo conhecidos, desenvolvidos, reciclados, usando o uso para isso. Então um vidro que de repente não serve mais numa construção, ele pode virar uma parede numa casa. Uma parede pode virar uma parede verde de uma horta vertical. Uma parede também pode ser chamado water walls hoje em dia. Você pode usar uma parede para você guardar água, usando duas paredes laterais de algum material impermeabilizante. Então, as invenções não têm limite. Mesmo a utilização de pequenas bicicletas para gerar rotor e energia, que na verdade a gente brinca isso com as crianças, que na verdade elas fazem energia através da energia delas, que é energia física. A gente faz energia, transformar essa energia em energia elétrica. E acende luz, liga materiais elétricos e outras coisas. De qualquer jeito, nesse mundo que a gente está rodando, essas tecnologias, que na verdade estão indo cada vez mais para frente, sustentáveis, elas se baseiam primeiro num estudo assim, começa no conceito, começa na ideia das pessoas. Essa ideia vem de onde? Essa ideia vem de transformar o mundo da gente, que a gente mora, que a gente usa, e destruir cada vez eles menos e conseguir ele ter um retorno, no mínimo de uma cobertura vegetal, e conviver em harmonia com todo esse ambiente que a gente tem, que é o verde, a água, o mar, a mata, as florestas. Senão a gente começa a acostumar que o cimento faz parte do dia a dia da gente, que é só o videogame, que é só o celular e outras coisas. Esse resgate que começa você fazendo com as crianças, que é o que a gente faz aqui na Chácara Turma da Mônica, que tem várias áreas sustentáveis, que a gente faz a reutilização de água de chuva, a gente não tem ar-condicionado, a gente tem pé direito alto com ventilação cruzada, a gente tem um minhocário para utilizar e afofar a terra aqui na região mesmo, a gente faz uma área de compostagem em cima dos materiais que a gente não utiliza mais orgânicos, a gente tem uma área que a gente utiliza e repassa para terceiros, tudo que em teoria seria sucata e seria revertido a alguma coisa que pode ser utilizada. Então o conceito básico começa com as crianças, com educação e onde você come. Então tem alguns lugares, por exemplo, na Holanda tem um super restaurante que ele é quase todo autossuficiente. Ele produz energia para ele produz os materiais, as hortaliças, as comidas, tudo mais que ele mesmo consome e vira quase uma usina autoindependente. Esse pensamento, que é o pensamento que vai cada vez mais no futuro perdurar. Então a pessoa, se ela mora numa aldeia abandonada no meio de uma floresta perdida, com o tempo ela vai poder lá, com o painel solar, gerar energia e até mexer no seu computador. Não quer dizer que você esteja longe da civilização ou da pseudo-civilização, que você tem que estar isolado do mundo das coisas interessantes, que ninguém vai desprezar a tecnologia, ninguém vai desprezar a internet, ninguém vai desprezar outras coisas parecidas. O lance é estar próximo disso. E hoje em dia também tem cada vez mais gente especializada e pensando no assunto. Então, a facilidade que você tem de materiais sustentáveis à mão, olhando na internet, pessoas desenvolvendo isso, centros escolares e tudo mais, ajudam a desenvolver esse pensamento. E é claro que a educação na escola faz uma super diferença. E é com isso que a gente conta daqui para frente para mexer com isso. A arquitetura sustentável não se baseia só em materiais que nem aqui, que são quase todos naturais. Tem prédios gigantescos com certificações de LED ou Green Culture e tudo mais, que fazem com que, mesmo parecendo ser uma situação totalmente moderna, de vidro, aço, essas coisas, e o prédio é quase totalmente autossuficiente. Então, não é ser só naturebinha, assim, é acompanhar todo esse crescimento e o andamento das coisas. Assim, algumas práticas muito importantes no dia a dia, que você começa fazendo em casa, ajudam a chegar num ponto maior. A arquitetura, como é uma ponta avançada disso, ela vai sempre buscar novas soluções e, de repente, com cada vez menos é mais. Você fazer muitas coisas com poucas coisas que você tem à mão. Você conseguir fazer com poucos ingredientes vários pratos,
com poucos ingredientes, uma construção interessante, com poucos ingredientes, uma situação que cause conforto para as pessoas em volta. De qualquer jeito, uma boa arquitetura, ela trabalha silenciosa. E ela trabalhando silenciosa e bem composta, ela dispensa o excesso de decoração. Uma arquitetura ser bem composta, ela está bem integrada ao ambiente, ao entorno que ela gostaria de ficar. Então, de qualquer jeito, hoje em dia, existem práticas no dia a dia que auxiliam muito isso acontecer. Você utilizar um telhado verde, você pode deixar o local ou de trabalho ou moradia muito mais asseável, mais gostoso, a temperatura interna fica mais interessante, você consegue produzir alguma coisa no telhado, você conduz uma câmara de ar dentro que deixa o ambiente no inverno não tão frio e no verão não tão quente. Então são práticas no dia a dia que fazem a diferença dessa arquitetura bem pensada, bem estruturada. É muito melhor você gastar um tempo maior no projeto, discutir várias situações, do que você, como normalmente fazem as pessoas, assim, começa a obra, vai lá, derruba a parede, vai lá, joga no chão outro pedaço, começa um lado, acaba o outro, e nunca tem um projeto definitivo. É muito melhor você, países mais desenvolvidos, como na Dinamarca e na Alemanha, eles gastam muito tempo fazendo um projeto, e a discussão é contínua disso aí. No Brasil, a gente tem o dia, ou a prática mesmo já foi disso, assim, começa a obra, vai derrubando lá, depois você descobre, putz, essa parede não era para ter derrubado, eu poderia ter utilizado e tudo mais. Então, você utilizar um profissional capaz que te ajude, um arquiteto, um bom engenheiro, ou um bom projetista, você pense desse jeito sustentável, já no projeto você já começa economizando e pensando grande lá para frente. Então, a prática de sistemas automatizados de segurança, sistemas automatizados de energia, de utilização de água, investir em tecnologia sempre dá retorno. Então a arquitetura, por mais que ela pareça sustentável e tenha essa coisa do pé na terra, apesar de ter o pé na terra, como eu falei anteriormente, ela não pode deixar de ter o pé no futuro, que é na tecnologia. E esses novos materiais sempre vão depender desses pensamentos. De tempos em tempos, a cidade se renova, se reinventa, se reconstrói. Várias coisas acontecem e a cidade vai sendo construída uma cidade em cima da outra, e isso cada vez mais é insustentável. Então a ideia é, se você olhar o que tem na cidade, utilizar a cidade e o entorno como uma situação para você poder reutilizar isso aí. Não adianta você pega uma casa, destrói, vira um comércio, depois esse comércio vira um predinho, que vira um estacionamento, e depois vira um médio prédio, depois vira uma corporação, vira um shopping center. Então, essa falta de planejamento, que na verdade leva à insustentabilidade, ao desgaste financeiro, a um desgaste nas relações e tudo mais, ela vai complicando. Se você tiver um planejamento, você pensar local e agir global, você pensar a longo prazo e você pensar de um jeito cada vez mais sustentável, ele vai fazer com que a cidade, ou qualquer aglomerado, ou mesmo que seja a sua casa no campo, no sítio, o local de um pequeno fazendeiro, o que é muito interessante é você utilizar produtos e mão de obra da região. Produtos da região vão ser interessantes porque coisas feitas na terra, na região, geralmente na época certa, elas têm uma qualidade e um valor agregado muito maior daquele que é trazido de muito longe, de onde te mora, de onde você fica e de onde as coisas se produzem. Você pensar que uma lata de cerveja que saiu da China para chegar até aqui, quanto custou e quanto foi esse trabalho todo, e você produzir uma cerveja no quintal da sua casa e vender no bar da esquina, toda essa logística, todo esse custo, todo esse empreendimento em volta, isso também é uma prática não sustentável. Então, essa coisa de você valorizar muito o que é feito em volta de você e valoriza as relações, cria uma relação de comércio justo entre as pessoas. Esse comércio justo vai desenvolver cada vez mais fornecedores. Essa liga e essa amálgama que vai se criando alicerça toda uma sociedade. Esse é um pensamento que não é de agora, ele já é desde os antigamente, mas com o tempo, com o comércio internacional, com outras coisas, a gente foi querendo cada vez mais produtos mais distantes e às vezes você tem
melhores coisas produzidas aqui do seu lado. Isso não quer dizer que tem uma especiaria que seja da Índia e você não queira consumi-la, mas dá prioridade ao produtor local, ao produtor rural local, à logística local, às pessoas que desenvolvem isso, o seu fornecedor local, vai ajudar muito esse comércio a virar uma coisa sustentável, porque a sustentabilidade não está baseada só na arquitetura, ou só no campo, ou só na cidade. Assim, é um elo, é uma corrente de situações que vão criando uma possibilidade de você chegar nesse momento. Com tudo isso, você, aos poucos, cada grauzinho que você subir, pode ser que não seja na nossa geração, mas que seja na próxima, ou mais para frente ainda, vai criando uma semente que isso vai criar no futuro uma chance de você olhar para o passado e falar assim, eu participei dessa experiência e eu deixei um legado para a terra, ou para os meus netos, ou para qualquer que seja a pessoa que esteja próxima de você, até para os seus entes mais longínquos ou não queridos, na verdade criar melhores condições de vida nesse planeta que a gente habita. Vamos conversar um pouco sobre o comércio como um ponto de ativação de inclusão urbana. Você pensa num bar, num restaurante, num mercado, num ginásio, numa quadra, alguma coisa assim, todos esses locais são integradores da atividade humana. Essa necessidade que as pessoas têm de conviverem e participarem uns com os outros, cada vez mais elas fazem como se fosse um redemoinho de situações positivas, e se você utilizar isso do jeito sustentável e fizer grupos de utilização disso. Eu vi uma vez fora do Brasil, aqui do lado da gente, no Paraguai, um bairro se mobilizando no final de semana para fazer um mutirão para construir conjuntamente uma praça de uso para as crianças. Isso tem aqui também, no Capão Redondo foi feito, em vários lugares. Então você reutilizar os materiais da região, o espaço, organizar isso aí, usar com limpeza, com organização e bom senso, assim a comunidade sempre vai agradecer. Esse é um dos caminhos. Mas nada disso também tem valor nenhum se não tiver engajamento das pessoas que fazem parte desse entorno. Então, é necessário ter o engajamento dos órgãos privados, das associações de bairro, dos pessoais dos órgãos públicos, das ONGs, tudo que for necessário para transformar esses projetos em realidade. Porque projetos lindos são elaborados, são estudados. Aqui mesmo para a cidade de São Paulo, se você ver, cada prefeitura faz um novo plano diretor, tem um pensamento, muda a gestão, muda tudo de novo. É uma empresa que vai lá e uma empresa privada que está ajudando, está fazendo as coisas acontecerem, de repente muda a diretoria, tem uma fusão com uma outra empresa, corta tudo. É uma ONG que é descoberta que, na verdade, o dinheiro que iria para a ONG vai para outros lugares. Então, a gente tem que fiscalizar esses órgãos privados, públicos, associação de bairro, todos esses mantenedores, e fazer disso uma verdade. Criar sociedades amigos do bairro e fazer bens para o futuro para o bairro. Uma boa arquitetura também pode ser feita em mutirão. Uma boa arquitetura sustentável, a reutilização, destruir uma casa, um casarão na Paulista, utiliza aqueles materiais e faz um bar bonito no outro canto da cidade. Utiliza pequenas coisas que na verdade não tem uso para um, mas que tem muita utilidade para outros. Esse é um dos caminhos também que a gente pode pensar no futuro. Uma das coisas que pode utilizar muito na educação da sustentabilidade é a educação, num caso comercial assim como a gente aqui, é a educação para os nossos clientes externos e clientes internos. Os clientes internos são os nossos funcionários. Se a gente não colocar essa cultura dentro da cabeça deles, não vai adiantar nada a gente querer receber as pessoas, e sejam as crianças, sejam as famílias, os pais, avós, os educadores e tudo mais, não vai adiantar nada se a nossa equipe não estiver convencida de que sustentabilidade é uma realidade e faz parte do dia deles. Então, anterior ao processo de receber as pessoas de fora, a gente faz um processo de acolhimento em sustentabilidade para as pessoas que trabalham com a gente. A gente faz oficinas internas, a gente dá aulas para o pessoal saber como é que se posicionar perante novidades e vai através disso até que isso flua de um jeito que faça parte deles. O pessoal que mexe com a recreação infantil é super ligado nisso, tanto que
Alguma das coisas, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, antigamente você tinha uma casa e no fundo da sua casa tinha um fundo de terra batida. Aí o pessoal da família enricava, melhorava as condições e fazia um cimentado. Depois colocava um caquinho em cima. E aí depois disso botava um vasinho. Quer dizer, pensando numa coisa de limpeza, de asseio e tudo mais, você acabava impermeabilizando o solo, você transformava não natural a sua casa em impossibilidade de crescer plantas que poderiam ser pequenos pomares para a sua vida do dia a dia, que poderiam fazer parte de alguma horta ou algum espaço até para o seu cachorro correr de um jeito mais gostoso e arranhar menos, sei lá, várias coisas. E essa educação que a gente começa fazendo com os funcionários, ela precede o que vai acontecer depois com os clientes. Assim, algumas coisas que são vistas aqui na chácara, que a gente pensa muito forte, são coisas que as pessoas levam para ela. Se der uma diferençazinha de 1 centímetro ou um micronzinho no dia a dia dela, já fez uma diferença. Não é de uma hora para outra que você consegue, com essa sustentabilidade, embutir na cabeça de todo mundo. Mas já várias pessoas vieram aqui e, na ânsia de construir coisas mais ecologicamente corretas ou mais ligadas, me questionaram, perguntaram sobre o sistema construtivo, sobre como a gente usava esses materiais certificados, como que a gente participava disso, o custo disso, se era mais barato ou mais caro, se energia solar valia a mesma pena. Essa discussão, ela acaba vindo à tona quando você está num ambiente com uma postura mais sustentável. Então eu acho que assim, tipo, a educação começa com os seus funcionários, começa com você mesmo e depois ela vai indo aos poucos, por osmose, indo para os clientes. E esses clientes, na verdade, trazem novidades. Eles trazem também novas ideias, trazem situações que de repente já passaram e que deram certo ou não. Essa interação faz uma super diferença, porque todo mundo, em algum momento da sua vida, passou por esse processo de cimentar o fundo da casa e depois destruir tudo de novo para virar um grande jardim. Falando um pouco sobre educação, vamos falar um pouco sobre as oficinas infantis que a gente mexe aqui na casa com materiais recicláveis. Então, todas as garrafinhas de água que não são utilizadas, tipo PET ou outros materiais na região que a gente vai nos outros comércios, pede coisa, tudo são coisas que a gente acaba reutilizando aqui dentro e com isso as crianças, a gente brinca com a criatividade. Essa criatividade vai trazer no futuro novos pensamentos. Então esse ciclo do reciclado, dessa oficina, dessa brincadeira, ela faz parte de um processo que no primeiro instante parece pequeno, mas ela também continua sedimentando toda essa ideia. A ideia de você utilizar também sistemas de LED, de luz LED, pode parecer que não sejam tão simpáticas, mas elas gastam muito menos energia. Você usar redutores de energia de água e luz, você na entrada da luz e na entrada da água, você tem um pequeno transformador que pode medir isso aí e ver a eficiência disso. Então são coisas que estão acontecendo, que na verdade fazem parte da oficina que começa com as crianças, depois parte pelos funcionários e até com os gestores da casa. Esse pensamento de sustentável é um moto contínuo que não dá para parar. Essa é a ideia básica de toda a conversa.